E o mundo está dentro da igreja quando o modus operandi de assassinato de reputação se torna comum por conta de administrações, de associações, de uniões, de divisões. Quando você começa a lutar com as armas do mundo, agir como o mundo, administrar a igreja como o mundo, né? Como você falou, tem umas pessoas menos instruídas, menos esclarecidas, falam, agora você está cuspindo o prato que você comeu, está falando mal da empresa que te entregou. Em primeiro lugar, a igreja nunca deveria ser uma empresa. É. Biblicamente, a igreja é um reino de Deus. Biblicamente, a igreja é o corpo de Cristo para honrar, exaltar o nome dele, espalhar a mensagem do Evangelho. Nada tem que ver com empresa. E, sabe, as pessoas estão tão nécias, a sua visão espiritual tão crescida, que é normal para elas que a igreja seja administrada, tratada como uma empresa. Então, que nem os discípulos no tempo de Jesus, olha Jesus no templo, olha as paredes de mármore, Jesus, as colunas de ouro, que coisa linda. Os adventistas hoje ficam olhando, olha nossos hospitais, olha nossas escolas, nosso novo templo. Realmente, tudo isso é uma bênção. Tudo isso é especial. Mas será que o esforço, o tempo, os recursos estão sendo direcionados para a instituição, para essas coisas, ou para a missão? Por que vários distritos, eu fui pastor de vários distritos, já cuidei de 10 igrejas. Por que tem tão poucos pastores para cuidar de igreja e tantos pastores em escritório? Na associação aqui de São Paulo, que eu pertenci, teve um pastor que ficou quase 2 anos ali com um departamento de saúde. Me diz o que ele fazia nessa pandemia? Nada. Imagina o tanto de dinheiro que foi gasto para isso. E, enquanto isso, os irmãos deles ficavam chorando, reclamando, pastor, mas o senhor vem pouco aqui na igreja? Mas, poxa, eu como pastor, tenho 7 igrejas, 4 sábados no mês. Como que você vai fazer com isso, velho? E aí você percebe que o mundanismo entrou na igreja quando a forma de administrar a igreja é mundana. E as pessoas ficam pensando que mundanismo é você ir em cinema, você escutar música com bateria. E nada tem que ver com essas coisas. Tem que ver com mentalidade, com espiritualidade. O senhor já ouviu? O senhor já ouviu a história? Pode falar. O senhor já ouviu a história, não? Existe um estudo, o senhor já deve ter lido, o senhor que é um cara que lê bastante. Eu também sou um cara que leio muito, eu só não leio, assim, tudo, né? Eu costumo ler partes. Eu tenho preguiça mental. Ou já disseram pra mim que é porque eu sou muito hiperativo, às vezes não consigo chegar até o final de um livro, mas eu leio partes, né? Partes que me chamam a atenção, que já mudam minha vida. Mas eu leio muito e uma vez eu li uma pesquisa ou um estudo que foi feito a respeito de como as grandes empresas, elas preferem contratar os seus CEOs, seus líderes, com pitadinhas de psicopatia em seu psicológico. Porque os psicopatas, eles têm mais facilidade de demitir uma pessoa. Por quê? Porque ele é frio. Porque ele não... Manipulado. Porque, exatamente... Mente. Exatamente. O psicopata não tem empatia, ele tem facilidade em mentir, em jogar a culpa nos outros e uma série de outras coisas. E eu fico observando a quantidade de possíveis psicopatas que estão à frente da igreja. Eu fico observando, não tem outra explicação. Um homem, por exemplo, a minha situação, eu lembro do Malvadão. O Malvadão tinha uma mania interessante, o senhor já deve ter visto isso em outros lugares acontecer, de chegar pra você e dizer assim, porque me disseram pra mim que você tá agindo assim. Me disseram, né? Quem disse, pastor? Não, isso não vem ao caso, mas me disseram. Isso é coisa de psicopata. Faça uma cariação. Igual o advogado, faça uma cariação. Não faz. Isso eles não fazem. Não, peraí, chame a pessoa que disse aqui pra conversar comigo. Isso não faz. Porque é mentira. Ninguém disse. É ele que tá pensando. São várias situações, sabe, pequenas situações que vão fazendo você adoecer.
E em 2018, quando eu fui demitido, eu fiquei doente. Um ano, 2018, 2019, doente, tomando remédio. Tomo remédio até hoje. Se não tomar, lascou. Quem que paga o remédio? Ah, é a associação? Não, não é. É o INSS? Também não é. É meu trabalho que paga o meu remédio para eu não me jogar da terceira ponte aqui de Vitória. Porque os caras vão destruindo tua vida sem dó. Foi o que o senhor falou. O problema, o pessoal acha que o mundanismo é porque vai no cinema. Meu amigo, o mundanismo é a forma que a igreja está sendo administrada por parte da liderança. Tem gente boa lá? Lógico que tem. Mas a gente que é boa, normalmente é peão. Gente boa, normalmente é peão. E o vacilão, filha da mãe, o otário, é o que tem o poder na mão. E faz coisas que vocês, membros, não imaginam. Eu tenho denúncias aqui no meu e-mail que eu não posso ainda falar por uma série de coisas. Porque são coisas gravíssimas de pessoas que contam suas histórias e que você fica assim, o quê? Pastor fulano, famosinho, fez tal coisa. E aí? Mas tá lá, na Novo Tempo, tá lá, não sei aonde. E a gente fica vendo as coisas acontecendo, vendo os membros passando necessidades reais. Diante dessa pandemia, da situação que o país está, a gente vê membros da igreja passando necessidades reais. Aí vem o... Não sei se você conhece. Vou botar aqui pra animar. Aí você conhece esse aqui, pastor? Conhece? Dá uma olhadinha aí. Vê se você conhece esse cidadão, ó. Não dê pouco, não. Dê muito. Dê muito. Dê bastante. Dê bastante. Aí aparece esse cidadão numa live do 7Me pedindo dê muito, dê bastante. Tesoureiro! Então, a nossa igreja tá virando uma piada. E os caras querem perseguir aqueles, como o senhor, como Ezequiel, que estão tentando fazer o que é certo. Ah, mas é certo na visão de quem? Na visão de ninguém. É no assim diz o Senhor. Pelo menos é assim que eu entendo. Porque eu não estaria dizendo isso aqui se eu não observasse, pelo menos publicamente, o que você faz. A mesma coisa o Ezequiel. Ah, mas nós temos diferenças políticas, nós temos diferenças de opinião. Isso não tem nada a ver. O assim diz o Senhor suplanta, ele supera tudo isso. Ele está acima de tudo isso. Você concorda comigo? Com toda certeza, né? E imagina se Jesus viesse hoje. O que os malvadões da vida, os malvadões mor, né? Eu vou apelidar o senhor lá da divisão agora de malvadão mor. Ele acaba fazendo os outros ficarem malvadões também, né? Claro. Vem de cima para baixo, né? O modus operandi, né? As mentiras, a covardia. Os liderados imitam os líderes. Ficam naquela ilusão. Tem que resolver isso internamente. Resolver internamente como? Ele não me procurou pessoalmente. Eu como pastor, olha só, entre pastor e estudante, comportou e tudo, é quase 20 anos. Mas que eu estou ligado à instituição, um vínculo... Não existe vínculo empregatício, é teórico isso aí, mas você tem um vínculo com a instituição, né, e recebe o salário. Você tem direitos de autônomo, mas é cobrado muito mais com o CLT, né? E você assina questões de dedicação total, te falado que você não deve trabalhar só 8 horas, tem que trabalhar 24 horas por dia, etc. Sim. A gente faz isso por amor, né? E não tem problema algum. Mas é a mundanidade, né? Quando eu vou te cobrar, você é meu empregado. Quando você vai pensar e ter direito de se expressar de acordo com a sua consciência, e sua consciência sendo baseada na Bíblia, aí você é empregado. E você tem que meter, você tem que ficar calado. Você não é mais autônomo. Então, assim, esses 2 pesos, 2 medidas, essa hipocrisia, essa forma mundana, mentirosa de lidar, isso se tornou regra. E a maioria dos irmãozinhos queridos, eles amam a igreja. Não fala mal da igreja. Mas, irmão, eu não estou falando mal da igreja. Estou falando mal de meia dúzia de pecadores como eu e como você, que não se acham pecadores, né? Que eles se afetam lá em Brasília como se fossem deuses
e querem conduzir a igreja à mão de ferro. E o problema é que não querem conduzir a igreja conforme a palavra, querem conduzir a igreja conforme a cabeça deles. Coisas de empresas totalmente, momento empresarial da década passada e retrasada. Quando você pega, muitas empresas agora estão ensinando lideranças do serviço, e pega aí livros como o Conde de Monte Cristo, que se baseiam na liderança de Jesus e tal. Os nossos líderes estão lá com coisas totalmente antigas. Leandro, para você ter ideia, o meu primeiro presidente, quando ele me via, a primeira coisa que ele falava é: e aí, rapaz, quantas fichas, quantos batismos? Olha, você tá vendo? Você entrou numa coisa. Você entrou numa coisa que eu vou falar pra você, que eu tô aqui conversando com você, mas eu tô com a outra janelinha aberta aqui, né? Que é a janelinha dos comentários aqui. Tá aqui aberta. Eu fico lendo aqui. Também tá meu celular aqui aberto. E ó, aí eu tô aqui, pra você ver que não é brincadeira, eu tô com um bloquinho aqui, tô anotando as perguntas que mais estão aparecendo ali na tela. E se tem um negócio que o povo quer entender e que eu acho interessante, é sobre essa questão de alvo de batismo. E aí, já que você tocou no assunto, eu queria te pedir uma gentileza. Eu sei que você ainda estava lá contando a história, mas diz pra gente, existe alvo de batismo sim ou não? Como é que é? É sim ou não? Claro que existe, eu já passei várias iniciações e todas elas existiram. Pronto. Só para vocês terem noção, meu primeiro ano foi como auxiliar de evangelismo. E já no segundo ano eu fui para um distrito. Então, no primeiro ano, a gente entra assim, muito inocente, muito sem conhecer as coisas. E havia um projeto lá no Sul, onde eu era pastor, não vou falar associação, nem estado, nem nada. Mas era um projeto assim, que era quase baseado em lavagem cerebral. Eu levava um pequeno grupo de irmãos, deixava eles sem comer, sem dormir, e só falava em batismo. Eles saíam de lá um bando de fanáticos, que só queria saber de batismo. Aí você ia na casa de pessoas que teve 2, 3 estudos bíblicos para fazer apelo de batismo. Você era forçado a batizar gente que nunca tinha colocado o pé na igreja. Foi assim que eu entrei na obra. E, assim, ficava angustiado. Eu olhava lá na Bíblia, você via alguns casos da Bíblia realmente, por exemplo. Paulo batizou o carcereiro, ele nunca pisou na igreja. Mas isso aí deve ser uma exceção, isso aí não deve ser a regra, e eu vi ele estava sendo a regra, aquilo ali me incomodava. Mas tudo bem, vamos tratar internamente. Para você ter noção, nesse primeiro lugar que eu cheguei, uma das pessoas que me levou para lá, sabia que eu cantava, e eu gosto muito de cantar, comecei a cantar muito antes de pregar. Ele falou assim: olha, eu sei que você canta muito bem e tal, mas não cante aqui. Por quê? Não, porque existe a fama de que pastor cantor não é trabalhador, não dá resultado de batismo. Esse tipo de coisa foi, sabe, machucando a gente, a minha família, minha esposa. Olha, pastor, etc. Só deixa eu abrir um parênteses. Leandro, eu passei um final em casa, no primeiro ano de ministério. Um final de semana em casa. Dormia atrás de igrejas, etc. Então, assim, a cobrança por batismo era louca, era insana. Isso não acabou lá do Sul, não. Quando eu vim para São Paulo por um tempo, na associação onde eu estava, não havia muito isso. Mas aí houve uma mudança na administração, entrou um pastor que nunca foi distrital na vida, ele só trabalhou com vendas de comportagem, entende de números, entende de mercado, mas nunca foi pastor de igreja. Eu recebi em 2017 uma ligação: veja, pastor, você não está mais tão empolgado para trabalhar como quando você chegou aqui 2 anos atrás. Eu, como assim? Pastor, a gente está percebendo que você não é o mesmo. Aí eu já falei logo: não, como que você chegou a isso aí? Como que você está medindo isso aí? Veja bem, não é a melhor forma, mas é através dos batismos, né? E
durante o ano, realmente, eu havia planejado colher as pessoas que haviam estudado a Bíblia e sido preparadas na última semana minha de trabalho do ano, em dezembro, com uma semana de evangelismo fechando tudo. E a gente tinha já 40 fichas preenchidas, que era o alvo, era 40. E não sei se desinformado, o que é, alienado, ligou para mim falando, pastor. Eu falei, olha, pastor, semana que vem vai ter uma semana de evangelismo, nós trabalhamos muito o ano todo para chegar a esse resultado, já temos esse número de pessoas decididas, de outras mais irão se decidir semana. Aí fala, não, pastor, esquece essa ligação. E eu esqueci? Não. Eu precisei de terapia, eu fiquei ferido. Por quê? Tudo aquilo que eu fui vendo nesses anos se confirmou. Os administradores presidentes da igreja, eles se preocupam com duas coisas, batismo e dízimo. E eu me perguntava, isso é igreja? Isso é reino de Deus? E eu chorava, ninguém via. Eu implorava, buscava Deus de joelhos. É isso. Porque, Leandro, eu nunca me preocupei com número. Eu me preocupava com trabalho. E nunca deixei de alcançar esses alvos que eles querem. Mas isso era um resultado. Mas que a gente é cobrado. E muito, e muito. Pastor bom é quem batiza. Pastor bom é quem aumenta dízimo. O pastor que se preocupa em cuidar, em ensinar, esse não. E o pessoal está perguntando aqui, pastor, e quando não alcança o alvo, o que acontece? Aí depende do lugar. Se for, por exemplo, na União Sul, já vi pastores que alcançou o alvo a vida inteira, não alcançar um ano e ser mandado embora. Mas mandado embora ou transferido? Mandar embora, ser indenizado da obra. Nossa. É porque, Leandro, em nenhum outro lugar do mundo existe no REA, que é o livro de praxe, que um obreiro pode ser mandado embora por não alcançar alvos. Mas na Terra Encantada do Malvadão Mor, aqui é de sul-americana, existe essa regra. Então, se um pastor, a igreja é administrada como empresa. Se um pastor não atingir o alvo, quer seja de batismo, quer seja de dízimo, ele pode sim ser mandado embora por isso. Claro, alguns, talvez até a maioria dos administradores vão conversar, vão transferir, vão buscar outras oportunidades, mas assim, se já não gosta do camarada, se já não concorda com ele, isso aí já é desculpa para mandar ele embora. Eu posso Mas já houveram casos, sim, de bons pastores serem mandados embora por não alcançar algo um ano. E por que há tanto pastor formado e esperando? Exatamente por isso. Lá na União Sul é jogado na cara dos pastores numa base quase que mensal. Não está feito, tem um monte lá fora esperando. Porque agora a União Sul tem uma faculdade só para eles lá. Né? Eu já ouvi isso. Malvadão falava isso. Lá, e tem uma multidão de... Malvadão falava isso. Malvadão falava muito isso aqui nas reuniõezinhas dos pastores, nos concílios. Ele pressionava desse jeito aí.